No segundo semestre de 2021, 4 letrinhas deixaram o mundo em polvorosa, especialmente aqui no Brasil. Nós estamos falando da LGPD, que já à época previa multas de até 50 milhões de reais. 3 anos depois, a gente ouve falar muito pouco sobre o assunto. Será que isso é porque a LGPD é um assunto dominado, resolvido e todas as empresas já estão plenamente aderentes a ele? Ou será que tem mais coisa por trás dessa falta de menção sobre o LGPD? É disso que a gente fala hoje no episódio do Safe Talks. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, o seu apresentador do Safe Talks, o podcast que te ajuda a percorrer a estrada para o futuro de maneira mais íntegra e segura, e além disso, co-CEO da ISH Tecnologia. E eu tenho aqui comigo um dado do Grupo Darius, que fez uma pesquisa no começo de 2023 e mostrou que, na época, 80% das empresas brasileiras ainda não estavam completamente adequadas à regulamentação. Pois é, será que de 2023 para cá, pouco mais de um ano, será que essa situação mudou muito? Será que a gente evoluiu? Ou será que a gente está ainda com vários passos a percorrer para poder assegurar que as empresas estão compliance com o LGPD? Para falar sobre isso, hoje eu tenho aqui a presença ilustre do Daniel Donda, professor Daniel Donda, que é CEO do Hackers Hive. Daniel, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Excelente tema e muita coisa para discutir. Legal. Para a gente começar, Daniel, seria legal a gente dar um panorama mais geral de como é que está a LGPD, partindo de alguém como você, que está todo dia trabalhando com isso, todo dia atuando com isso e que, portanto, sabe mais ou menos como é que isso está no ambiente das empresas no Brasil. Como é que está esse panorama hoje? Pois é, eu atuei bastante na indústria, principalmente por conta do tema da LGPD. E eu fiquei 2 anos e meio, praticamente, numa grande corporação que ajudava as empresas a se adequarem em vários sentidos. Uma delas, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O panorama geral que a gente tem, e já respondendo todos aqueles questionamentos do início, né? A grande maioria ainda não tem assim, uma maturidade para falar estou 100%. Não existe esse 100% adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas também falta muita coisa ainda para tomar ali uma frente e falar, estamos no caminho certo, né? E não é um trabalho muito difícil. A gente vai poder discutir aqui ao longo do tempo que não tem um segredo muito, tipo, meu Deus, o que é? Eu ainda hoje vi uma propaganda. A primeira empresa que te coloca 100% na Lei Geral de Proteção. O que é isso? Isso é igual existe. Garantir 100% de tranquilidade com cibersegurança. Está 100% seguro. Não tem. Não tem como. Não tem como. E eu vivenciei isso nas empresas, né? Existem algumas dificuldades. Empresas de média e grande porte é muito difícil. O trabalho é realmente bem complexo. Quais são as dificuldades que você normalmente enfrenta? A principal é identificar onde eu tenho dados, onde estão os dados, o que eu preciso cuidar. Acho que esse e aliás, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Não posso proteger o que eu não sei, que eu tenho. Aonde estão os dados? E eu tenho a impressão que na maioria das vezes essa resposta não é clara, né? Não é. Inventário e visualização daquilo que realmente existe dentro das empresas é algo complexo. E quanto maior, pior, né? Porque hoje está tudo distribuído, cloud, on-premise, fora o legado que veio carregando ao longo dos anos. Então, tem uma máquina perdida ali da RH, tá cheia de dados pessoais ali, tem um monte de currículo que já nem serve mais para as vagas, mas está lá. Por quê? Não tem visibilidade. Acho que esse aí é um dos maiores desafios. Perfeito. Um dos. E quais são os outros? Já que esse é só um deles. Eu acho que um dos maiores... Esse é um dos maiores desafios. Eu acho que em segundo lugar ficaria realmente a questão da proteção cibernética, né, em relação a esses ambientes complexos, com uma superfície de ataque tão grande. É alvo e prato cheio para os criminosos que estão de olho para tentar, de alguma maneira, conseguir uma vantagem. Falamos há pouco, né, antes da gente começar o podcast, a gente estava falando de ransomware. Ransomware, poxa, é
Eu não sei hoje em quanto que está de milhões, assim, né, pro crime, mas vale muito dinheiro. Os nossos dados valem muito dinheiro no mercado. Então os criminosos estão de olho nisso. É essa proteção, que também não tem um segredo muito grande, é fazer a lição de casa, mas isso aí se torna também um pouco difícil devido a... Aí vamos falar depois de investimento, vamos falar um pouco de conscientização, de vários pequenos fatores, mas a proteção cibernética ainda é um problema. Entendi. Ainda é um problema. Entendi. E você acha que o nível de maturidade das empresas no que tange a LGPD e a segurança cibernética, ela tem evoluído ou ainda tem um espaço muito grande para ser percorrido? Olha, eu acho que evoluiu, de certa forma. Teve o hype, né? Que nem a gente falou, pô, logo no começo... Você abria uma página no Instagram, LGPD. E depois parece que... Arrefeceu. E aí, o que aconteceu? Na realidade, por conta desse hype, se tem essa visibilidade. As empresas sabem que existe, muitas vezes sabem que elas têm ali uma dificuldade para fazer alguma coisa, tomam ações pensando nisso, compram softwares pensando nisso, compram serviços para isso. Aí vem a auditoria e fala, ainda falta tal coisa, né? Nunca vai acabar, obviamente. Mas evoluiu sim, eu acho que a grande maioria hoje, se você questionar, sabe que existe. Tá. Que existe ali um gap, que existe uma preocupação. Você sabe que até uns 6 meses atrás eu sabia que existia academia e existia dieta, mas eu não estava nem aí para esse troço. Mesma não coisa. Nada. De 6 meses para cá, tô ficando velho, comecei a fazer academia, comer melhor e etc. Pois mais ou menos por aí. É bem por aí, bem por aí. É a melhor analogia que pode ter. Saber que existe não é suficiente, né? Porque se vendeu também com esse hype muita ideia errada do que é a lei. Porque é uma lei e a gente se adequa à lei. Não é um plano. Dá para se criar um plano? Dá para se criar um plano. De adequação de adequação, mas não é que existe um software. Eu tenho um software para LGPD. E muita gente vendeu isso, né? Muita gente vendeu. Vendeu, entre aspas, claro. Não vendeu. Eu conheço muita empresa que acreditou, não que seja falsa a ideia de que aquele software ou solução traria algo em relação a isso. Não, traz. Pode ajudar, claro. Ajuda, né? Mas não é uma garantia solução mágica. De que vai estar tudo 100%. Solução mágica não existe. É igual da academia também, não existe. Não existe. Você vai para academia, tem que se alimentar direitinho, tem que ser regrado. É a mesma coisa. Perfeito. Você que está conosco nesse episódio do Safe Talks, talvez nunca tenha ouvido falar no Daniel, talvez não conheça o trabalho do Daniel, mas a gente está diante de um dos maiores especialistas em LGPD no Brasil, autor inclusive do Guia Prático de Implementação da LGPD, que eu tenho aqui em mãos, que o Daniel me trouxe de presente. Quero te agradecer. Inclusive, quando ele chegou aqui, ele confidenciou que num último podcast que ele participou, ele não levou o livro, né? Mas é que alguns podcasts são mais especiais do que outros, né, Daniel? Olha a polêmica. Brincadeiras à parte. Quero te agradecer pelo livro e te recomendar que você não só consuma o conteúdo do livro, que procure o livro, mas que siga o Daniel nas mídias sociais também, porque o conteúdo dele sobre esse assunto é muito bacana, né? E durante o processo de redação do livro, Daniel, eu imagino que você tenha, lógico, feito muita pesquisa e analisado muitas empresas e tal. Como é que você percebeu que as empresas estavam se comportando? De que ano é o livro? Bem, logo que saiu entrou em vigor, E naquela época, como é que você percebia as empresas com relação ao tema e como é que você vê de lá para cá? Como é que esse escalonamento no tempo acabou acontecendo? O que aconteceu, até a história do livro é interessante, né? Porque quando começou todo o processo para a Lei Geral de Proteção ir para votação, discussões e tudo mais, eu acompanhava bastante alguns especialistas da área, mas do mundo jurídico. Eles são da área, mas assim, o foco deles é entender a lei. E a lei não era o meu foco, eu não entendo nada de lei. Eu sou um profissional de cibersegurança. Mas eu sei que aquela lei, ela dizia alguma coisa, a gente tinha que fazer algo em relação, né, no meio de cibersegurança para se adequar àquilo que estava, aquela linguagem difícil. Que parece que é difícil. Depois de um tempo você se acostuma. Mas no começo você fala, tem alguma coisa errada aí. O que ele quer dizer com isso? É uma sopa de letrinha quase igual no mundo de cibersegurança propriamente dita, né?
Pior que é. E aí que eu encontrei. Em um mundo de cibersegurança, tem uma sopa de letrinha, tem ações que eu tenho que fazer, que esse pessoal do mundo... Tanto é que quem mais compra o livro são advogados. Hoje eu estou com muitos advogados amigos, que é muito bom, porque a gente precisa hoje, né? Inclusive eu estou devendo um livro para um advogado, é bom levar. Eu recomendo. Se quiser levar esse, inclusive, eu vou entender. Esse já está assinado, hein? E para o pessoal de TI também, porque eles ficaram perdidos, sabe? Tipo, na hora que começou a falar isso aí, eu falei, e agora? O que vai acontecer? E eu trabalhava naquela época para uma multinacional que tínhamos feito muitos serviços para empresas europeias que se adequaram à GDPR. E eu falei, não tem muito segredo, eu já acompanhei, eu já assisti um monte de evento, um monte de coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar a lei passo a passo, pegar cada item daquele que tenha alguma coisa relacionada com cybersecurity. Muita coisa eu deixei de fora, porque até explico, mas não entro em detalhes, não era esse o foco. Mas aquilo que tem uma relação, por exemplo, vamos falar de inventário, né? Vamos falar de encontrar as coisas que a gente precisa... Eu coloquei ali para ficar simplificado para os dois lados. Então ele é um livro de uma linguagem muito simples, que nasceu para ajudar as empresas, qualquer empresa, porque qualquer empresa brasileira deve estar de acordo com a lei, né? Não só essa, ou outras regulamentações também, sei lá, se trabalha cartão de crédito, PCI, ISO, tem muitas outras... muitos outros caminhos para se adequar e ficar, né, mais seguro. E aí eu falei, poxa, essa é a hora, cara. A Lei Geral veio aqui para ajudar. Então tudo aquilo que eu queria vender para a empresa, olha, você tem que fazer inventário, você tem que proteger aqui os acessos ao seu ambiente, aos seus arquivos, você tem que ter auditoria. Tudo aquilo que eu queria que, tipo, as empresas... Agora é lei. Então tá aqui, ó, é assim que funciona. Você tem que fazer isso. Não é porque o Daniel quer, porque está na lei, você tem que ser aderente a isso. Exato, porque antes era, assim, é uma coisa que acho que todo técnico tinha muita dificuldade também. Essa linguagem mais executiva, ou uma linguagem que, tipo, atrai a atenção de um executivo que não é da área para fazer um investimento. Perfeito. Porque antes cyber era só uma parte. Hoje... Eu sempre digo isso, né, Daniel? O cibersegurança é um negócio complicado porque você tem que convencer a investir quantias importantes de dinheiro para literalmente não ver nada acontecer. Exatamente, essa é a ideia. Prepare-se para espere o melhor, mas prepare-se para o pior. E eu usei bastante esse argumento para começar a trazer mais pessoas também para a área, né? E ajudar nos negócios. E ajudou bastante todos os lados, tá? A linguagem atrapalha muito ainda? Ou seja, essa sopa de letrinha, me parece que isso afasta as pessoas, né? Porque afasta. Eu não entendo, então eu também não quero saber desse troço. Afasta muito. Muitos nem acompanham, acham que... Sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não ficam muito próximos ou tentam buscar essa informação e terceiriza, e muitas vezes terceiriza de uma maneira errada. E você falou também na sua última fala que isso aqui é para, abre aspas, todas as empresas, fecha aspas. É isso mesmo? Porque eu percebo também uma certa impressão de que não, esse negócio de LGPD é coisa para empresa grande, é coisa para banca, é coisa para financeira. Eu sou aqui dono de um negócio pequenininho, de uma indústria e tal, pô, você não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, qualquer empresa, né? Até pessoas, né? A forma como se eu tratar dados, né? O tratamento de dados é uma coleta, eu produzir, eu começar a utilizar qualquer dado de qualquer outra pessoa, até meu CPF... né? Entra nessa brincadeira aí. Então, principalmente empresas, mas de qualquer tamanho e até nos meios computacionais, porque ela é para um papel. Se eu fizer um sorteio, colocar meu nome e CPF no shopping, aí não sei qual que é a próxima data que a gente vai ter comemorativa, mas sempre tem isso. Aquilo tem que estar sobre a lei. Dia dos Namorados, eu acho. Eu acho que não sei, eu nem arrisco. Não, Dia dos Namorados já foi, estava em julho. Pô, ainda bem que ninguém sabe a data que eu gravei isso aqui. Eu nem arrisco. Porque senão ia dar problema lá em casa, eu confundi a data do Dia dos Namorados. E isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente pensa muito hoje falou em LGPD, já pensa, software, tal, mas não, é um papelzinho. Aquilo, como que eu trato aquilo? Da onde vai aquilo? O que eu faço com aquilo? Né? É interessante isso. Legal. Aí. E qualquer empresa, assim. A padaria do seu Manuel. De segmento.
Legal. Não importa, tem que estar. E vem cá, falar de um negócio interessante agora. A LGPD tem, num dos seus itens lá, né, isso está explícito na lei, que de acordo com ela, a LGPD, após um ataque hacker confirmado, a empresa é obrigada por lei a comunicar oficialmente. Mas o que a gente está vendo no mercado hoje é que parece que os ataques diminuíram. A gente ouve cada vez menos, a gente está... aquelas notícias bombásticas, o fulano foi invadido, o ciclano foi invadido, arrefeceram, tem muito menos notícia desse tipo circulando. Isso é porque as empresas realmente não estão sendo atacadas e está tudo em céu de brigadeiro ou tem coisa aí? Esse mundo não existe. Né? Esse mundo não existe. Os atacantes eles estão cada vez mais avançados, né? Utilizando técnicas cada vez mais complexas para se detectar. Né? Então, por mais que as empresas estão fazendo seus investimentos e fazem, né? Sem citar nomes de empresa, mas nós vemos grandes empresas sendo atacadas e tendo seus dados vazados. Sabemos que elas fazem investimento. É impossível que essa empresa não tenha um anti-malware, um antivírus, uma equipe. Eles têm. E como que ainda assim os invasores... E aí fica um bom questionamento, né? O pessoal que faz backup, é fácil fazer um backup de 1 tera para a nuvem? E como que os hackers roubam 1 tera de dados e a empresa não vê? E será que é rápido? Então, muitas vezes, as empresas elas têm ali, durante um longo período, alguém morando lá dentro sem saber. Sem saber, o próprio atacante, né? Alguém... Tem alguma estatística que diz mais ou menos quanto é esse tempo? Tem sim. Tem uma pesquisa já um pouco antiga, mas que... O detectado, que algumas detectaram, de até 14 meses, assim, para poder chegar e detectar morando lá dentro, roubando dados, né? E isso essa pesquisa, acho que era da Verizon, se não me engano, antiga já. Mas olha, vamos imaginar, dá para a gente ter uma ideia que para eu levar dados para a nuvem de uma forma oculta, eu não posso fazer um barulho na rede, eu não posso chegar hoje e começar... Não, o pessoal vai falar, tem alguma coisa acontecendo, né? Isso vai ser facilmente detectável. E esses casos que acontecem isso, muitas vezes, as empresas, elas podem detectar hoje, talvez, um pouco mais rápido com algumas tecnologias. E aí vamos falar da cadeia de ataque, que a gente pode usar até um termo militar, que é o Cyber Kill Chain, né, que os militares utilizam isso como uma tática quanto mais rápido eu cortar a cadeia do ataque, né, menos danos nós vamos ter. Isso vale para a empresa. Velocidade de resposta é determinante. E dentro de um processo de ataque, tem várias etapas. O atacante, primeiro ele vai dar uma analisada, vai investigar, vai fazer o uso de inteligência, de fontes abertas. A gente tem tudo na internet. É fácil de achar. De um CPF, imagina de uma empresa. Então ele consegue sim fazer esse tipo de análise. Depois ele vai fazer se armar para fazer esse ataque. O que geralmente faz, né? Um ransom. Eu falo de ransom porque hoje o ransom ele tem dupla extorsão praticamente, né? Primeiro ele rouba dados durante longo período. Quando ele roubou os dados, ele fala, agora eu tenho seus dados, você tem que pagar o resgate. E também eu vou criptografar todas as suas máquinas se você não pagar o resgate. Então, dupla extorsão. Dois lados, para não divulgar o dado, que é uma infração à LGPD, total, e para devolver o dado que eventualmente está criptografado. Que vai ficar tudo parado, a empresa vai ter um prejuízo muito grande. E aí nesse meio que ele faz, essa investigação, tudo, ele vê como ele ataca. Geralmente é um phishing. A grande maioria, não tenho dados reais de todos, mas a grande maioria, principalmente dos incidentes que eu tive a oportunidade de trabalhar próximo... Entrou por phishing. Por phishing. E alguém que foi lá e clicou e... tem tentativas de cooptar alguém da firma, pagando muito. Eu já vi e-mails que são... Eu estou aqui dentro da empresa, tenho aqui o meu e-mail, meu acesso à rede, eu sou cooptado para, mediante um pagamento, contaminar a rede da empresa com alguma coisa. Só executar alguma coisa ou ajudar num processo. Que loucura. Tem. E o dinheiro é alto. Que loucura. Mas assim, vai ser pego, viu? Vai, né? Vai.
Já para deixar todo mundo parecido. Você recebeu um e-mail desse aí, não vá achando uma boa forense computacional vai pegar, Legal. que é assim que a gente chega. E até para complementar, para finalizar a tua pergunta, as empresas elas podem cortar isso num phishing, elas podem cortar, mesmo que o phishing tenha sido com sucesso, eles vão fazendo movimentação lateral. Eles vão se filtrando na rede. Por quê? Porque precisa ter máquina, precisa plantar para levar os dados embora. Se um sistema detectar nesse tempo, a gente acaba cortando aquela cadeia de ataque. Então, muitas vezes elas foram atacadas, mas um time que foi chamado para investigar tudo, a gente detecta, olha, você não vazou dados, então você não precisa reportar. Agora, tem empresa que tem o medo da reputação dela cair na língua, e muitas delas podem não reportar com vazamento de dados. Algumas não sabem. Tem isso também. Não sabem nem que foi invadida. Não sabem nem que foi invadida. Outras sabem que foi invadida, mas não sabem que tem que reportar, o que não vai isentar elas, né? Não sabia que tem uma lei para isso. Não existe. Mas tem todas essas situações, né? Os dados... Vazaram dados, mas não são dados relevantes. Tá. Ok. Mas tem que ter um time de resposta a incidente para isso, para olhar, né? Fazer uma investigação, uma forense ali. E outra, esses casos que o cara não vai reportar, o cara tá com medo tá acabando, vai receber um investimento, alguma coisa assim, aí o cara vai aparecer na mídia como uma empresa atacada. E vem cá, se o cara não reportar, qual é o tipo de penalidade que ele pode Aí vai depender de muitos fatores. Aí vai depender aí vai ter um comitê, o comitê vai olhar, o que você fez para proteger os dados? Quais são as ferramentas que você tem? Você treinou seus usuários? Por que você demorou tanto tempo? Aí o cara tem que ter toda aquela justificativa. Fiz uma análise de reconhecimento, de investigação. Pode ter isso aí. Tá. Aí vai depender muito desse comitê. E a gente já tem histórico nesses 3 anos de multas que foram efetivamente aplicadas por conta da LGPD, não só de vazamento de dados, mas por não adequação ou coisa do tipo? Tem. Muitas foram movimentadas até pelo próprio Ministério Público diretamente, né? Eu não vou citar algumas aqui, mas tem. Mas isso, tem. Ou seja, a penalização já está efetivamente acontecendo. Que me parece, né? O Brasil é um país curioso, né? Porque é o único país do mundo que eu conheço onde a gente tem lei que pega e lei que não pega. É um negócio de maluco. Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum, na Europa, nos Estados Unidos, lugar nenhum. Agora, aqui no Brasil tem isso. Essa lei não pegou. É o que você falou no começo. Lei é lei, né? Não tem que pegar ou não pegar a lei, você aplica. Mas aqui tem meio que isso. E me parece que o que faz com que a lei efetivamente pegue é que as consequências da lei efetivamente comecem a ser aplicadas. Então, saber que empresas já estão sendo multadas do ponto de vista de quem está preocupado com a integridade dos dados é uma coisa positiva, né? Mas você vê pouco, né? Entendi. Você não vê isso aí, tipo, não sai, a NPD entrou ali, fez uma investigação, ou tipo, recebeu uma denúncia e houve uma multa tal. E você não vê isso com muita frequência, então isso não assusta tanto. Eu acho que o que mais assusta as empresas, de verdade, quando eu estive lá à frente, assim, né? Tinha um time, nosso time tratava de incidentes, e grandes incidentes que aconteceram. É o medo real da reputação. Entendi. Isso é o que piora ali. Eles não estão nem muito preocupados com a multa, né? A multa até para algumas empresas acaba sendo absorvida, né? De uma maneira ou de outra. Agora o medo de cair na reputação, né? E acontece. E isso, claro. É uma cadeia de acontecimentos que vai depois, né? Clientes, são terceiros. Não, e é um processo, né, Daniel, de quebra de confiança, né? Total. Na semana passada, aconteceu um episódio comigo. Eu fui a um supermercado lá em Curitiba, né? Eu pago IPTU em Curitiba. Eu sempre digo que morar é um conceito relativo. Eu pago IPTU em Curitiba. Eu fui a um supermercado onde eu vou há mais de 10 anos. Eu só compro naquele supermercado, naquela rede de supermercados. E por uma feliz coincidência, feliz ou infeliz, na hora de passar no caixa eu percebi que 2 dos produtos que eu estava comprando estavam com preço diferente daquilo que estava na gôndola. Eram produtos que estavam supostamente em promoção e isso não estava aparecendo ali. Mas eu nunca olho isso, né? Por uma coincidência eu vi, mas parece que o preço não era esse, que hora que aparece o desconto e tal. E eu até fiz uma postagem em mídia social, marcando inclusive a rede de supermercado, pelo seguinte: o problema não são esses 2 itens que estavam ali. O problema é que faz 10 anos que eu vou lá e eu nunca conferi. A quebra de confiança que isso gera é um negócio brutal. E aí, se a gente faz essa transposição, né, para o mundo das empresas, me parece que essa crise de confiança é ainda maior, né? Principalmente eu vejo, porque assim, eu participo de muitos grupos e o pessoal acaba até falando, mas essa não é aquela empresa tal que...
Ele falou, essa é aquela empresa tal. Então, isso fica um estigma, né? Um estigma, Já né? não sai tão fácil. Legal. E vamos trazer agora para um outro viés da questão de cibersegurança LGPD. Quando a gente fala dos temas que nós estamos falando aqui, normalmente o que vem à cabeça das pessoas de bate-pronto é proteger a empresa contra invasores externos, que é uma coisa tremendamente importante. Uhum. Mas tem um outro lado dessa equação do qual também a gente fala pouco, que é as ameaças que estão dentro de casa. Como é que você tem observado o mercado no que tange a, por exemplo, funcionários insatisfeitos que vazam dados, que levam dados embora quando são eventualmente mandados embora? Como é que as empresas estão lidando com isso? Então, isso é muito difícil de trabalhar, porque existe o acesso ali a gente pode chamar até de insider, porque olhando pelo lado defensivo, essa é uma ameaça, né? A ameaça do insider, que é o cara lá dentro. Do mesmo modo que ele pode ser cooptado, que nem eu falei, de receber um e-mail e ele vai ganhar $300 mil. Eu acho que eu posso clicar 2 vezes nesse executável, né? Pode acontecer isso aí. E ele também roubar dados, muitas vezes sem saber. Muitas vezes é sem saber. Ele não tem noção de que ele está fazendo algo errado. O cara bota um pendrive, leva um documento da empresa para trabalhar no computador de casa e não está nem se ligando de que ele está infringindo a lei. Exato. E como que está a segurança no computador dele? Né? E aquilo pode ter um vazamento. Geralmente isso não surte um efeito tão pesado porque não é um volume muito pesado. Mas acontece. E acontece com uma frequência até grande. Né? Existem muitas... Aí entra as soluções. Perfeito. Tem soluções para isso. Que pega aquele dado e não permite que você grave no pendrive, que você mande para uma nuvem que não seja da empresa, que identifique palavras ou dados pessoais e ative uma proteção. Então, abrir um arquivo do Word. Só de eu escrever um CPF ali, ele já vai classificar. Essa classificação, para falar, esse dado é um dado pessoal. Perfeito. Né? Identificável ali no caso, não é o nome da pessoa, mas eu identifico. Ele tem que ser tratado de uma maneira diferente. Então, a classificação serve para isso. Perfeito. E o usuário, no final das contas, ele só quer fazer o trabalho dele para chegar no fim do dia e ir embora e, sei lá, ver o que está acontecendo na internet. Ele não está preocupado que ele tem que classificar. Mesmo que ele seja treinado para isso, é um passo a mais, é um step ali do dia a dia que muitas vezes ele não vai fazer. Então é um risco muito grande. As pessoas e os internos é um dos maiores riscos da empresa. Sempre são, né? Sempre são. Se preocupa muito com o que vem de fora e tal, mas... O que está dentro muitas vezes é uma ameaça mais presente e mais destrutiva do que esses de fora. Que loucura. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. O pessoal que me segue em mídia social está acostumado com o fato de que eu sou o cara anti-moda. Começou a virar moda, eu começo a dar pancada. Porque assim, tudo que vira moda, vira... quase que uma obrigação que todo mundo tem que ter uma opinião sobre aquilo. E quando todo mundo tem que ter uma opinião sobre aquilo, a quantidade de gente idiota fazendo comentário idiota sobre um assunto que não entende é uma coisa enorme. Então eu sou meio anti-moda e eu vou te perguntar sobre uma moda, tá? Por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui. A gente tem visto, né, nas situações em que eventualmente as invasões são documentadas e divulgadas, a criação da famosa sala de guerra. Ou eu quero uma sala de guerra para chamar de minha. É isso mesmo? É importante esse artifício no processo de recuperação de um incidente? Qual é a relevância que isso tem? As empresas efetivamente têm que se preocupar com isso? Tem, é extremamente relevante. É onde você consegue ali... Dentro de uma corporação tem muitas áreas, todas elas envolvidas, devem estar envolvidas no processo dentro de uma crise. Então a sala de guerra ela é importante. Mas eu até postei esses dias aí durante sala de crise, de guerra, cada um fala de um jeito. Tem uns memes assim que fica todo mundo perdido. Você não faz isso. A sala de guerra é em guerra, todo mundo lá dentro. O que eu faço? O que aconteceu? Para quem que eu ligo? Quem que tá a TV ali na porta? O que a gente vai fazer? Então assim, ela deve existir, mas de uma forma planejada. Perfeito. Tem que ter um comitê. Primeira coisa, falou em adequação, tem que ter um comitê. Eu não sou do direito, então qual que é a hipótese que eu tenho que justificar para coletar o teu dado? Já começa daí. Por que eu vou coletar? Por que eu quero saber o teu gênero? Hoje você vai se cadastrar, tu tá perguntando o gênero. Cara, eu fico da vida. Por quê? Você quer um exemplo? Você deve viajar tanto quanto eu.
todo hotel que você chega, o cara te pede o endereço. Eu pergunto sempre, você vai me mandar uma carta? Então, cara, você quer meu endereço pra quê? Deixa eu entender. Pra nada, aquilo não vai ser usado em hipótese alguma. Se eu me perder à noite, ele vai me buscar lá em casa e me levar de volta pro hotel. Se eu for sair bêbado e tal. Pô, não faz o menor sentido, né? É isso que você tá falando, o que eu tô falando. Então, é isso aí. Então, tipo, primeiro tem que ter essas pessoas para ajudar na tomada de decisão. Porque o cara que tá fazendo o software, que vai cadastrar um dado, por exemplo, ele tá acostumado, aí ele pega um framework, eu pego alguma coisa que tem aquelas coisas prontas, ele fala, tem que ter isso aqui. Aí, poxa, então tem que ter multidisciplinar. Tá. E quando tem uma crise, todas as pessoas, primeiro que deveria ser multidisciplinar do início ao fim. E vamos supor que o fim ali tá uma crise, tem a sala de guerra. O time todo multidisciplinar tem que estar lá. Então tem que ter alguém que fale em nome do executivo, o alto escalão da empresa. Tem que ter alguma pessoa para falar com a imprensa. Tem que ter ali o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a pessoa que entende tudo que está ali acontecendo no Comitê de Privacidade para falar com a Agência Nacional. Não é o menino de TI que tem que ir lá e reportar, né? E o pessoal de tecnologia tem que estar lá para ajudar na recuperação, porque às vezes é isso. Pô, tem vamos falar de novo de ransomware, porque acho que é a maior ameaça. A maior ameaça presente hoje. Como que vai se tratar isso aí? Realmente é recuperável? O quanto que isso está que aí eu ia falar impregnado, né? Ficou estranho esse termo. Mas o quanto que isso está dentro da empresa plantado de forma que mesmo que eu recupere, aquilo volte. Perfeito. Isso acontece muito, né? Demais, demais. Os times, então, eles têm que trabalhar em conjunto, então, enquanto um está recuperando, outro está fazendo, mas numa sala de crise, para uma tomada de decisão em conjunto, até porque muitas vezes acontece um incidente e o pânico vai tomar. Tem uns que é capaz de ter a ideia de que, não, eu comprei o livro ali do Donda e eu preciso reportar para a gente. Não, você não precisa reportar agora, calma. Vamos descobrir o que aconteceu, quais dados foram vazados. Até para ter o que reportar, né? Porque até, senão foi invadido, e aí? Pois é, e ter ali esse comitê e testar uma sala de crise. Até porque, sabe, é aí que você começa a descobrir o que falta. Tá, quais são os dados? A gente tem monitoramento de dados? A gente tem log de acesso? Não tem. Então, se você não tem o log, não tem crime nenhum. Ou tem um crime muito grande, você não pode provar o contrário. Você não pode provar o contrário. Então, log, isso serve para os dois lados, né? Quando a gente tem ali a garantia, né? Uma auditoria, ela não serve só para comprovar a falha, mas também a eficácia da sua proteção. Perfeito. Eu não tenho, eu não posso provar. Você quer ver um negócio que acontece toda hora nessa linha do que você está falando, né? Que é efetivamente testar a sala de crise para ver se a cadeia de comando está beleza, se todo mundo está respondendo. A gente vê isso acontecer toda hora. Você já testou seu backup? Qual foi a última vez que você testou seu backup? Aí a empresa é invadida e na hora que vai voltar o backup descobre que, puxa vida, perdemos aqui uma semana de backup. Né? Então não é só se preparar para, é treinar para quando a situação acontece para verificar se aquilo que você planejou efetivamente está sendo efetivo, né? E é engraçado que a maioria não consegue fazer isso de uma forma eficiente. Já é difícil testar, imagina quando a crise acontece, né? E você falou do backup, e quando eu usei a palavra ali, que não cabe muito bem, né? Mas está plantado ali um malware, talvez. Quantas empresas não estão fazendo backup hoje? Já contaminado com a porta de acesso. Porque a gente ri para não chorar, né? Porque é uma tragédia isso. Mas isso acontece. Poxa, pegou um ransom. Aí o que acontece? Eles vão criptografar as máquinas. Vamos voltar. O backup tá tudo ok. Só que voltou o backup com os backdoor, de tudo. Porque eles já estavam lá. Lembra que eu falei que pode estar muito tempo? Perfeito. Então aquilo já está plantado. Então até isso tem que ter uma equipe. Perfeito. Né, vai ter equipe de gerenciamento de incidente e tudo mais, mas é bom ter uma equipe boa de cibersegurança para olhar esses pontos. Legal. Porque tá ficando cada vez mais difícil de pegar. E para a gente melhorar esse cenário, Daniel, a gente falou isso várias vezes aqui, me parece que talvez o principal ingrediente seja gente. E assim, talento em cibersegurança é algo tremendamente escasso na maioria das vezes. Como é que você está vendo esse cenário? A gente está conseguindo formar profissionais na velocidade necessária? Onde é que estão os gaps? Pois é. Essa pergunta ela é excelente, né? Tem muita gente querendo entrar na área. Tem muita gente vendendo muita coisa de curso, de especialização e tudo mais. E aí quando você
Porque eu tinha uma equipe, eu trabalhava ali numa equipe, a nossa equipe tinha 15, 16 pessoas, que trabalhava na área de incidente. Então tem que ser especializado. Porque você tem que fazer uma forense, um hunt, alguma coisa do gênero. Então é um nível técnico bem mais alto. Era muito difícil conseguir. Era muito difícil. Então tem bastante gente querendo, mas falta fomentar um pouco mais a área de cybersecurity. Mas de um jeito, trazendo um pouco da realidade. Porque tem muita coisa também que não vai ajudar no dia a dia. Então você tem que preparar o profissional para suportar, trabalhar numa crise, para entender os conceitos fundamentais. Me parece que não é para qualquer pessoa, né, Daniel? Porque o nível de pressão quando você está dentro de uma crise é brutal, né? Eu saí por conta disso. Eu já estava entrando num burnout. Muito louco. Porque é tenso, assim. E gerenciar todo um time que está fazendo isso. Teve gente que passava 24 horas ali fazendo. Isso acontece muito trabalho. Quando está no meio da crise, a pessoa que começa a responder o incidente não para enquanto ela não tiver. E aí você vai trocando. E para você fazer isso, para você poder trocar, porque tem que dormir, né? Tem que viver um pouco ali. E, poxa, muitas vezes faltava um profissional que estava à altura para responder, para acompanhar o que tinha que ser feito em tecnologias complexas e ambientes complexos. E você vai chegar numa empresa que era terceiros, né? Éramos terceiros, prestávamos serviço. Eu chegava numa corporação, eu não conheço a corporação. Então eu vou ter que entender muito rapidamente todo aquele ambiente para entender a ameaça, para ajudar a tomar ali as ações. Então formar profissional nessa área, na área de pentest, eu acho que tem muita gente que quer, mas tem muita gente que está pulando, sabe aquele... Pulando etapas. Eu percebo isso também, cara. Porque quer muito rápido. E a base fundamental é muito importante. A gente tem profissionais na ESH, e aqui não tem nenhum juízo de valor dizendo que está certo, errado, bom ou mal, não é nada disso, é uma constatação da realidade. Profissionais que são analistas que começaram a trabalhar ontem com cibersegurança, são profissionais júnior e pleno e saem para ser gerentes de equipes em ambientes altamente complexos, né? Isso é uma doideira, né? Não tem como isso dar certo, né? Mas talvez isso seja explicado pela falta de mão de obra especializada, né? Ou talvez a forma como o pessoal quer as coisas de uma maneira dinâmica e também faltou um pouco olhar para isso. Eu acho que isso também é um fator que eu acabei, depois que eu saí isso aí, como eu já tinha... não fazendo merchandising, mas já tinha um canal no YouTube, falava, as pessoas gostavam, inclusive, já tinha feito... A minha próxima pergunta para você, e já caminhando para o final, porque o tempo voou, é impressionante. O papo está maravilhoso. Era justamente te pedir para falar dos seus novos projetos, né? Eu estou vendo aí o Hackers Live, quero que você conte um pouquinho sobre o que é isso. Fala um pouquinho para a gente. Porque muito além do livro, né, pessoal, eu recomendo mesmo, né? Dá uma googada aí no Donda para você ver o tanto de coisa que esse cara faz. Tem muita coisa rolando, então é bacana saber onde é que você está envolvido aí. Vixe, eu estou envolvido em tanta coisa. Acho que eu posso falar, publicar, que não vai dar nenhum... O que você não pode falar publicamente, você me conta depois, a gente desliga. Por isso que é bom ter um monte de advogado amigo. Mas assim, acho que a principal é essa, né? Eu criei uma plataforma de ensino, porque eu quero trazer... Pô, eu já estou cheio de cabelo branco, eu estou há 25 anos trabalhando com tecnologia, né? E eu vivenciei muita coisa em grandes empresas, pequenas, médias, mas grandes empresas, a gente atendendo a todo tipo de situação, crises, tudo que você pode imaginar. E como eu já ensinava, eu sempre comecei com isso, eu dava aula, eu falei assim, quer saber? Eu acho que é hora de eu montar a minha plataforma, não ficar ajudando. Eu sempre criei muito conteúdo, eu sempre ajudei muitas outras empresas e outras, sabe, de faculdades e tal. Eu falei, não, eu vou criar a minha plataforma porque eu acho que preciso fazer algo a mais. Então, trazer uma base fundamental, vou falar de confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas onde você vai usar isso? Olha, você vai usar isso quando você começar a trabalhar como analista, como executivo, você precisa disso para isso. Essa aqui é um alicerce. Ou seja, você vai muito além da teoria, né? Muito além. A teoria e aonde que ela é aplicada. Mas tem que ter essa teoria, claro, sem dúvida. E eu quero trazer de um jeito legal para a pessoa poder chegar e falar assim, pô, peraí, faz sentido eu aprender isso. Então, eu tenho que ter essa base. Por que eu preciso aprender TCP e IP, subnet? Tem por causa disso, disso e disso. Então, eu quero motivar. Porque o cara gosta de fazer um ataque. Aí eu vou mostrar um ataque e falar, mas você está vendo por que você aprendeu aquilo? Porque naquele ataque você entendeu isso, isso e isso. Vamos fazer uma campanha de ataque de pentest?
e você precisa saber o quê? Aí eu vou relembrando os conceitos. Então isso é uma coisa que eu quis fazer. Bacana. Eu ia começar como um livro, mas acho que é melhor ensinar. Bacana, Não dá. bom. Num livro isso ia ficar louco. Excelente iniciativa, que legal. Cara, o papo voou. Eu de vez em quando dou uma olhada Que no bom. relógio para controlar e tal, e realmente voou. É impressionante. O papo foi muito bacana. Eu quero super te agradecer e deixar o microfone à tua disposição para você fazer tuas considerações e comentários finais aí. Não, eu só tenho a agradecer. É uma pena que o papo voa tão rápido que acabou, mas é muito bom que ele foi assim. Significa que tá legal. Para mim também, nem prestei atenção no tempo. Muito obrigado, agradecer, pessoal. Me sigam nas redes sociais e tamo junto. Legal, maravilha. E assim a gente fecha mais um episódio do Safe Talks, o seu podcast que te ajuda a percorrer a estrada para o futuro de maneira mais íntegra e segura. Você já sabe, a gente sempre comenta que você, se curtiu, dá uma curtida aí no vídeo, né? Ajuda a gente a gerar engajamento, mas principalmente a gente gosta muito dos comentários que vocês fazem, das interações, porque isso nos ajuda a ter ideia dos assuntos relevantes para poder programar os próximos convidados, os próximos episódios do podcast. Então, se gostou, curte aí, compartilha, manda para alguém que está precisando ouvir essa mensagem que a gente tentou passar por aqui e fica com a gente, que a gente no próximo episódio com certeza vai trazer mais um assunto muito quente que é relevante para o mundo de cibersegurança. Um abraço e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.